luz. Ensinamento de Meixo Sama, sair da pobreza, com o servidor Vitor Moreno. Sair da pobreza. Pergunta de ministro. No caso da purificação pela pobreza, quando uma pessoa possui um grande acúmulo de máculas que a colocam numa situação sem saída, seria melhor aconselhá-la a dedicar? Resposta de Meixo Sama. Depende do nível em que a pessoa se encontra. Se alguém está enfrentando a pobreza, é porque seu espírito se encontra no nível espiritual da escassez. E o fato de essa pessoa se encontrar nesse patamar é porque possui uma grande quantidade de máculas que a situa ali. Conforme for se elevando, a pobreza vai diminuindo e tudo vai ficando mais fácil. O nível em que habitam as almas abastadas encontra-se numa camada mais alta. Sendo assim, esse problema provém do local em que se encontra o Yokon no mundo espiritual. Por isso, não há o que fazer, só lhe resta subir de patamar. Purificar-se dessas máculas. E, para isso, ou a pessoa sofre ou ajuda ao próximo. Dedicação que lhe permite elevar-se mais rápido. Ao chegar a uma categoria mais elevada, tudo vem em abundância e o mundo fica repleto de bons acontecimentos. Todavia, como ainda não conseguiu alcançar esse patamar, essa pessoa ainda habita o nível da escassez de recursos. No final, o que conta é a situação no mundo espiritual. A solução é elevar o grau em que se encontra o seu Yukon. Evangelho do Céu, volume 4. Boa tarde a todos. Eu vou tentar explanar um pouquinho do que eu entendi nesse ensinamento. Como sempre, aqui todos sabem que de praxe, nós oficiantes, recebemos a notícia para fazer a explanação do ensinamento, dando 30 segundos para começar o culto, né, ministro? Então, hoje eu fui o abençoado escolhido para tentar passar alguma coisa, tá bom? Mas como sempre, a gente pede instrução para Deus e Meixo Sama. E assim, quando a gente para pensar, não digo em relação à prosperidade, mas financeira, mas em relação à prosperidade nossa, da vida, que é saúde, família, finança, não digo bens materiais, mas eu digo o conforto do que a gente pode ter e o que pode oferecer para quem está conosco e para quem está sempre envolto de nós, né? No caso. Eu tenho uma história interessante, que foi o meu primeiro emprego, quando eu estava para fazer 16 anos. Eu não esqueço que eu estava desesperado para arrumar um trabalho para mim, porque eu tinha 16 anos, a gente não passava umas situações muito bacanas, né? Como até o reverendo já comentou aqui em outras situações, a gente vinha sempre numa peleja, né? E 16 anos é a fase que você está na adolescência, onde seus amigos têm as coisas, você também quer ter. Mas, se você não tem o recurso, como é que você faz? Então, eu falei comigo mesmo, eu preciso prosperar de alguma forma para eu conseguir conquistar as minhas coisas. E desde os 14 eu trabalhava já. Trabalhava em buffet infantil. E só que a gente ganhava uma merrequinha, né? Dava para fazer uma coisa ou outra só, comprar um tênis parcelado no cartão de crédito da tia, enfim. Era o que dava para fazer, ganhando R$20 por festa na época. Que abuso, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim. Mas era bom, a gente não pode reclamar, tem que agradecer porque a gente tinha saúde para fazer isso. E eu lembro que na época estava se aproximando eu fazia 16 anos, eu já podia tirar minha carteira de trabalho, e eu falei, com 16 anos eu quero estar empregado, porque eu quero conquistar minhas coisas. Eu com 18 anos eu quero ter meu carro. E fui com essa batida na cabeça. Mas, não sei se todos sabem, eu sou filho do reverendo e filho da ministra Elisete.
Um dia, eu vou falar meu pai, porque isso foi em casa, não foi aqui na igreja. O meu pai falou para mim, ele falou o seguinte, ele falou, pô, você quer prosperar, você tem que dedicar. Não adianta você não cuidar do seu espiritual e você querer que a matéria acompanhe o que você não tem no espírito. Isso, na época, ficou na minha cabeça e tal. Só que assim, nós, jovens, queremos as coisas para ontem. Nós não temos paciência. E na época surgiu uma viagem missionária para nós irmos para Paulínia. E na época o reverendo falou para mim, ele falou assim, você vai para essa... Você e seu irmão, né? No caso, meu irmão foi junto. E você vai para essa viagem missionária e vai com o sonho positivo de você arrumar um emprego. Eu falei, tá bom, eu vou nessa. Aí viemos na frente do altar, na época acho que nem era aqui a igreja, né? Era em São Caetano ainda, né? Eu lembro que eu fui na frente do altar e eu comuniquei lá. Ok. Fui para a viagem missionária para Paulínia. E nessa viagem a gente andou a cidade inteira, entregando chorrinca, ministrando jorei no pessoal na rua. Foi bem bacana, assim. Foi uma experiência diferente, porque a gente estava acostumado a fazer aqui, no nosso reduto, né? Entre aspas. Só que dessa vez a gente estava num lugar que a gente não conhecia ninguém, né? Fomos para lá, fizemos a dedicação. No penúltimo dia, eu recebi uma ligação de um amigo que tinha arrumado emprego recentemente, na época. Ele era mais velho que eu, 1 ano mais velho. Ele me ligou e falou, tem uma vaga aqui no meu trabalho. Você tem interesse? Eu falei, irmão, qualquer coisa que tiver, eu tô indo, cara. Tô nem aí, pode me chamar que eu vou. E faltava acho que 1 semana para eu fazer 16 anos. Voltamos da viagem, eu já tinha aceitado o convite do meu amigo. Então, assim que eu voltei da viagem, foi um final de semana, na segunda-feira eu fui fazer entrevista com o proprietário lá na época da empresa. Era uma empresa de salgadinho, empresa de alimentos, né? Então, era para embalar amendoim, que vendia para boteco, para mercearia, enfim. Fui lá falar com o Wagner, que era o proprietário lá na época, e ele gostou do meu perfil e tal. Era, lógico, um menino novo, não é qualquer um que aceita também o trabalho que a gente iria fazer lá. Precisava ter força na coluna, né? Porque é o dia inteiro pregando aquelas cartelas de amendoim. Fui lá, conversei com ele. Por pouco, não passo, por conta da idade, porque faltava 5 dias praticamente para eu completar os 16 anos. Ele falou assim, cara, só que aqui é registrado, não posso te contratar no boca a boca, eu tenho que registrar sua carteira. Eu falei assim, ó, se o senhor garantir a vaga para mim, eu já vou atrás da carteira, assim, no mesmo dia do meu aniversário, eu vou atrás da minha carteira de trabalho e já volto aqui para a gente já resolver isso aí. Ele falou, tá bom, gostei de você. Você falou que tem palavra, então eu vou esperar. Você, 1 semana? Tá bom. Aí falou pro meu amigo, ô Maurício, você segura mais 1 semana aí, que eu quero ver se ele vai ter essa palavra mesmo. E não deu outra. A gente foi, minha mãe foi comigo na época, né? Tiramos minha carteira de trabalho, voltei e consegui meu emprego. Meu primeiro salário na época, eu fiz todo para a igreja. Eu fiz inteiro de donativo. Porque foi uma forma de agradecer a Deus, né? Naquela época, aquilo para mim foi uma felicidade tão grande. Eu consegui aquele emprego, porque eu enxerguei naquilo liberdade. Não só para mim, mas como para meus pais também. E naquele momento eu entendi. Eu falei, eu vou ganhar meu dinheiro, agora eu não preciso mais pedir para ter as coisas. Agora eu consigo ir atrás e conquistar. A segunda coisa que eu fiz foi contratar um consórcio de um carro. Na época não era um carro, era uma moto, né? Mas era para comprar um carro. Porque a gente estava sem carro na época, né? E o meu sonho de moleque era ter 18 anos e ter meu carro. Tá nem aí para nada. Não queria mais saber de roupa, não queria saber de tênis, não queria saber de nada. Só queria saber do meu carro.
contratei esse consórcio no segundo mês de trabalho. Que, inclusive, hoje é o carro que minha mãe anda, meu pai anda, é fruto desse consórcio. Acho que isso aí é uma relíquia, né, da família. Isso aí não vai sair nunca de casa. A gente fala para vender logo esse carro, que já deu, o carro já tá velho pra caramba. Mas, enfim, acho que isso aí vai virar um item o troféu da família. Todo mundo se lascou um pouquinho para pagar esse carro. Enfim, gente, o que eu quero passar é o seguinte, acho que desviou até um pouco do que eu estava pensando em falar, porque quando eu li a primeira vez o ensinamento, eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu tenho que falar do quê? A gente tem que se entregar de fato e sempre agradecer. E é de fato isso, porque a partir do momento que eu assumi o compromisso, que eu iria para a viagem missionária, com o sonho de arrumar um emprego, eu fiz. Quando eu arrumei emprego, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Eu agradeci. A segunda coisa foi querer desfrutar de alguma coisa que eu não teria na hora, eu teria no futuro. E também não usufruir desse carro. A história é longa, não convém contar aqui agora, mas, enfim, na época eu tive que passar esse consórcio para minha mãe, porque eu tive que comprar outro carro que não deu para ficar com esse daí, porque não saía de jeito nenhum. E eu no exército, enfim. Mas, gente, resumindo um pouco, eu não quero tomar muito tempo, porque o seu Sidney hoje vai nos fazer a honra de dar palestra. Tenham na cabeça de vocês que se você não tiver grato pelas coisas que você tem, pela saúde que você tem, pelas pessoas que estão à sua volta, de verdade, não as falsas, que essas, se você está nesse caminho certo, elas saem automaticamente, Deus tira. Se você tem essa mentalidade de que você é grato, independente se só tem um ovo para comer no dia de hoje, você é grato porque você tem um ovo. Tem gente que não tem nem isso. Então, agradeça. E sempre que você tiver a oportunidade de retribuir o que você tem, faça mais ainda. Faça mais ainda. Porque se Deus nos deu a oportunidade de prosperar na saúde, de prosperar na família e de prosperar financeiramente, se você olhar para o seu lado, não aqui dentro, mas na rua, você passa, às vezes você vê no ponto de ônibus, você vê no centro da cidade, pessoas que estão literalmente sofrendo, que não tem uma roupa, não tem o que comer, não tem onde morar, não tem onde ficar, e às vezes também estão consumidas pela doença. Se você consegue ver isso, e você está extremamente saudável nos 3 âmbitos, você precisa fazer de alguma forma retribuir isso. Eu acho que isso é uma missão de vida de todos nós. É retribuir o que Deus nos dá. Se dá para nós, por que não a gente retribuir o nosso próximo? Com todo amor e carinho, não por obrigação. Não é chegar e sair postando na rede social, olha aqui, estou dando comida aqui para o mendigo. Sou uma pessoa de alma boa, estou dando aqui a comida. Mas às vezes ele está comprando só porque quer aparecer. A maior gratidão é quando você faz ninguém ver, isso é fato. Ninguém precisa saber, só você e Deus. Então é isso, agradeço a todos pela paciência de me ouvir e espero que vocês tenham absorvido algo de bom do que eu possa ter passado aqui. Obrigado.